dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Olá, boa noite, amada Igreja Batista em Lagoinha. Graça e paz aos irmãos, que Deus esteja abençoando-nos nessa noite, em que juntos aí nos encontramos mais uma vez para estarmos cultuando o nosso Deus nessa noite de quinta-feira. Sou grata a Deus por poder fazer parte desta igreja e também ter a alegria de estar junto com os irmãos e estar louvando ao nosso Deus juntos, né? Que Deus esteja abençoando a igreja dele, que Deus esteja nos trazendo a alegria a cada dia, principalmente a alegria da salvação em nossos corações, de nós sermos gratos a Deus, porque um dia Ele deu o Filho dele por cada um de nós, em que Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos, né? Por todos, até por aqueles que estão sendo alcançados ainda pela palavra de Deus, que estão sendo evangelizados, aqueles que ouvem a palavra e muitas das vezes não podem nem sair do seu lugar, né? Por motivo de enfermidade, ouvem e aceitam a Jesus no seu coração ali no leito de enfermidade. Então que Deus esteja sendo com cada uma dessas pessoas que ouvem a sua palavra e a retém no seu coração, aceitando Ele como seu Salvador. Então, irmãos, nessa noite nós somos gratos a Deus, porque é esse Deus que nós servimos, esse Deus que faz milagres, esse Deus que transforma vidas, esse Deus que nos faz vencer a todas as lutas e todas as batalhas.
Não importa qual seja ela, mas para Deus não existe o impossível. Para nós sim, mas para Deus não. Por isso que nós estamos aí diante dos nossos aparelhos celulares, louvando a esse Deus, engrandecendo a esse Deus, porque nós reconhecemos a soberania desse Deus, nós reconhecemos o poder dele e nós reconhecemos que a nossa vida está nas mãos dele e que dela ele pode fazer o que quiser. Quem pode fugir das mãos de Deus, não é? Então que Deus nos abençoe nessa noite. Esse Deus poderoso, ele possa derramar as mais ricas bênçãos sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre cada família, sobre cada necessidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E nessa noite nós vamos estar, então, assim, citando a divisa da campanha, a divisa e o tema da campanha de missões mundiais, a qual nós devemos, de sempre orar por essas campanhas e orar pelos missionários também que estão lá nos mais longínquos lugares, onde nós não podemos ir fisicamente, mas nós podemos sim estar orando por eles, intercedendo por eles, pelo trabalho deles ali nos campos de missões. E que Deus os abençoe ali para que vidas sejam resgatadas, para que vidas sejam ganhas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Citemos então o tema da campanha de missões mundiais e depois a divisa. Então nós vamos falar, com alegria em nosso coração. Vamos aí, você que está aí sentado aí, você pode falar bem firme e bem forte. Viva o poder de transformar, porque quem tem esse poder de transformar é Deus. Ele é quem tem esse poder de transformar vidas, de renovar vidas, de restaurar vidas. Só Deus tem esse poder. Viva o poder de transformar. E agora nós vamos citar então a nossa divisa que se encontra em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, claro que não, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esse é o espírito que Deus nos deu. Não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de amor, de fortaleza, de temor, que nós não devemos de temer, de ir, de falar, de divulgar a palavra de Deus, seja quem for, aonde for. Como eu falei, sempre há uma oportunidade. E amor que nós devemos de ter em nossos corações, de amarmos as outras pessoas, de irmos a outras pessoas, mesmo aqueles, que muitas das vezes não querem falar conosco, não aceitam um folheto nem nada, mas que nós devemos de orar por essas pessoas. Às vezes não temos a oportunidade de entregar um folheto porque a pessoa não aceita, não quer, mas que nós possamos orar por essas pessoas, sim, e nos deu um espírito de moderação, de sermos moderados. Então que essa palavra, ela possa estar guardada em nossos corações, não só para nós lermos, mas para nós guardarmos aqui, buscarmos, irmãos, a vivenciarmos a palavra do Senhor em nossas vidas. Sabemos que nós enfrentamos uma batalha cada dia, mas que nós possamos reter a palavra do Senhor em nosso coração e buscar, em viver a palavra de Deus em nossa vida, buscar força em Deus. Eu preciso, Senhor, eu preciso viver, eu preciso mudar, eu preciso vivenciar a Tua palavra no meu coração, para que onde eu passar, aonde eu estiver, eu possa ser o diferencial em meio a outras vidas. Oremos então neste momento, agradecendo a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque nessa noite o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de estarmos, ó Deus, diante aí, Senhor, dos nossos aparelhos celulares, ó Deus, cultuando a Ti através, Senhor, desses aparelhos no culto online, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, com cada família, ó Deus, representada aí, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa derramar as Tuas ricas bênçãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. E pedindo a Ti, ó Deus, pelos Teus servos, irmãos missionários, ó Deus, que estão nos mais longínquos lugares, ó Deus, trabalhando, ó Deus, levando a mensagem da Tua palavra, Deus, a outros povos,
a outras línguas, a outras nações, ó Deus. Que essas vidas sejam alcançadas pelo poder de transformar, que só o Senhor tem esse poder de transformar vidas, ó Pai. Mas o Senhor conta conosco, ó Deus, para irmos, levarmos a Tua palavra, Senhor, a outras vidas que precisam de ouvir falar de Ti, que precisam de um encorajamento, ó Deus, que precisa, ó Deus, de ouvir, Senhor, falar de Ti, Deus. Nós não podemos estar lá onde eles estão, mas nós estamos aqui, Deus, e aqui nós somos também missionários do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua igreja, meu Pai, possa, ó Deus, se levantar, Deus, e fazer, Deus, esta obra. Seja numa fila, seja em casa, seja no trabalho, seja no colégio, seja onde for, meu Deus, que nós possamos nos levantar, Deus. Sim, ó Deus, e termos a coragem de falar do Teu amor, falarmos que o Senhor faz a diferença. Se o Senhor faz a diferença em nossas vidas, o Senhor também faz a diferença na vida das outras pessoas também, que ainda não têm a Ti como o único eterno Salvador. Dá-nos a alegria, Deus, da salvação. Dá-nos o amor em nossos corações para com as outras vidas, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, ser um diferencial, Deus, em meio a este mundo tão conturbado, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser sal e ser luz, para que as outras pessoas enxerguem Cristo Jesus em nossas vidas, ó Deus. E que nós possamos nos esforçar a cada dia, Deus, para sermos assim, Deus. Abençoa o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos então a música da campanha de missões mundiais. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder.
esse é o momento de estarmos orando, intercedendo, né, por uns pelos outros. E neste momento, né, não vamos nos esquecermos nunca de orar por missões, colocando sempre missões em nossas orações, orando pelos irmãos missionários, né, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam agraciados, para que Deus possa continuar abençoando os irmãos nessa obra missionária, para que vidas, né, sejam resgatadas, vidas sejam salvas para nosso Deus. E orando pelos enfermos também, orando pelas crianças, pelos jovens da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja, que Deus esteja abençoando a cada um. E também trazer aqui, né, um convite, né, e também um pedido de oração pela MCM da Igreja Batista em Lagoinha, que a nossa MCM aniversaria agora no dia 1º de março, né, e estejamos agradecendo a Deus pela MCM da Igreja Batista em Lagoinha, por cada irmã que faz parte dessa organização, que Deus esteja abençoando a cada irmã, que Deus continue, né, derramando as mais ricas bênçãos dele sobre cada irmã que tem este desejo de continuar fazendo este trabalho. Eu peço aos irmãos que orem, né, por mim, porque eu comecei a trabalhar com a MCM no final do ano passado. Agora entrou a pandemia, quase não podemos trabalhar. Então nós estamos agora reanimando novamente para estarmos trabalhando e já estamos aí ensaiando também. Que Deus esteja, né, abençoando a cada irmã que está fazendo parte deste grupo, né, ensaiando ali, e que Deus possa estar, né, abençoando a minha vida para que eu possa né, trabalhar como coordenadora na MCM, com cada grupo que faz parte também dentro da MCM, ter sabedoria de lidar com cada irmã, ter mais amor no meu coração, entender melhor todas as situações que às vezes são chegadas até nós, né? E que eu possa, né, irmãs, estar debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo, que vocês orem por mim e por todas. Não existe uma coordenadora se não houver irmãs presentes para trabalhar. Então, nós somos uma só, né? Umas ajudando as outras. Eu vejo o trabalho de Deus assim, um ajudando ao outro. Né, dando força ao outro. Então, existe uma organização, mas que ela trabalha assim, dessa maneira. Então, que Deus esteja nos abençoando e trazer o convite a você aqui, para que no dia 27 de março esteja presente ali no culto de agradecimento a Deus, né? Pelo aniversário da MCM da Igreja Batista em Lagoinha. Que você esteja ali juntamente conosco nesse culto de agradecimento a Deus. Mesmo você que quase não vai, né? E que você já foi 1 ou 2, 3 vezes, não sei, mas que você possa se fazer presente ali conosco para estar agradecendo a Deus pelos anos, né, que a MCM já existe ali na Igreja Batista em Lagoinha, e que todo o trabalho seja feito embaixo das mãos de Deus, ok? Muito obrigada, então. Deus abençoe a Igreja Batista. Boa noite, amada igreja. É um prazer muito grande estar aqui novamente com os irmãos para compartilhar mais um versículo da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de expressar gratidão pelos nossos irmãos missionários, por todas as obras missionárias que têm alcançado vidas, transformando e restaurando muitas vidas. Antes de orarmos, gostaria de ler um pequeno versículo da Palavra de Deus, que está em Mateus 28, versículo 18 ao 20. A Palavra de Deus diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Oremos.
Senhor Deus nosso Pai, Deus de eterno amor e imensa misericórdia, dou graças ao Senhor porque o Senhor é bom. Só o Senhor é digno de toda a adoração, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Obrigado por nos conceder, Senhor, mais um dia de vida na sua presença. Gostaria de agradecer também ao Pai este momento de poder compartilhar com os meus irmãos em Cristo, em agradecimento às obras missionárias, agradecer também aos nossos irmãos missionários, que abençoe, Senhor, dê forças para que continue alcançando vidas, restaurando, transformando vidas através da sua palavra. Pai querido, obrigado também pela primeira Igreja Batista de Lagoinha. Abençoe todos os seus servos, abençoe os pastores da nossa igreja. Gostaria de orar também, Senhor, por aqueles que não têm esperança no coração, aqueles que ainda não conhecem a Ti, aqueles que não têm nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor morreu na cruz, Senhor Deus, por cada um de nós. Apesar de nós não merecermos nada de Ti, Senhor. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada irmão nesse momento. Visita, Senhor Deus, enfermos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar curando, Senhor Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Cuida, Senhor Deus, do pastor Everaldo, Senhor Deus. Cuida do Teu servo, seu ministério, a sua saúde, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, os outros pastores, Senhor Deus, que têm ajudado a Tua igreja. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita o nosso culto. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, nós passaremos para o momento em que nós estaremos, então, assim, vendo o vídeo, né, sobre de missões mundiais, trazendo alguns relatos também. E logo após do vídeo, nós estaremos, então, ouvindo aos irmãos a estarem aqui, né, com os seus louvores, trazendo aqui, apresentando a Deus, né, os seus louvores em que prepararam para este momento de agradecimento a Deus, para o culto online. Então, que Deus esteja abençoando a vida de cada um irmão que sempre está disposto a fazer a obra do Senhor. Sempre quando a gente pergunta, estão prontos a trabalharem para o Senhor. Como que isso é bom. Então, que Deus abençoe esses irmãos, que Deus esteja abençoando suas vozes, suas gargantas, que eles sempre estejam bem para nos trazer louvores aqui, ok? Então, engrandecemos ao nosso Deus através dos louvores neste momento. Porque alguém foi para o campo missionário, os beduínos das montanhas podem ouvir de Jesus. Neste mundo escuro, Nós somos a luz. Isso tem acontecido lá no Marrocos, onde o povo recebe alimentos para a sua sobrevivência. Porque alguém se dispôs a ir, aqueles beduínos estão convivendo pela primeira vez com cristãos. Como saberão? Quando alguém dobra seus joelhos em oração por missões, lá na Caxemira, na Índia, o missionário pode reunir sua pequena congregação para estudar a palavra de Deus. Por causa da oração, muitos ex-muçulmanos já se converteram a Jesus. Quando alguém dá uma oferta para missões, lá em Bafatá,
na Guiné-Bissau, a missionária pode doar vitaminas às mulheres grávidas, pode orientá-las na saúde e aconselhá-las a criar os filhos nos caminhos do Senhor. Deus te ama tanto assim. Leve esta luz. Por causa do sustento missionário, há uma nova geração de africanos deixando a feitiçaria e aprendendo a viver os ensinos de Jesus. O amor de muitos, a paixão, a fidelidade na evangelização dos povos tem chegado aos lugares mais distantes da terra. Ame, ore, doe, vá. Torne possível essa obra. A palavra de Deus diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração a ti, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração a ti, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Essa tarde é Jesus. Te louvarei, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura o corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura o corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. E agora chega o momento mais importante do culto, que é o momento da palavra, em que nós estaremos ouvindo, porque é o momento em que Deus está falando conosco, né? É o momento em que nós devemos de estar com os nossos ouvidos bem atentos, né? Para estarmos recebendo a palavra de Deus em nossos corações. E nessa noite nós estaremos aí, então, recebendo o nosso irmão, o Wallace, né? E irmão Wallace, ele já é a primeira vez em que ele vai estar pregando aqui para nós no culto online. Mas no culto presencial, no templo, ele já esteve ali umas 2 ou 3 vezes, que eu me lembre, né? Se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Ele já esteve ali nos levando a palavra de Deus, pregando para nós. É um jovem, né? É um jovem, mas é o esposo da irmã Amanda, neta da irmã Maria Helena, e ele é genro do irmão Adriano. Então, Wallace, seja muito bem-vindo no culto online da Igreja Batista em Lagoinha. Esteja aí recebendo o abraço do nosso pastor Everaldo França e de todos os pastores também, claro, né? E você receba também o abraço da Igreja Batista em Lagoinha, que você já conhece. É uma igreja que te ama, aprendeu a te amar também. E que Deus continue te abençoando na sua trajetória aí, né? Que você está estudando, né? Um seminário, você é seminarista, aliás. Você é um seminarista. Que Deus te abençoe. Que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos sobre você, sobre a sua esposa, Amanda, entendeu? Que Deus continue, né? Agraciando vocês nessa etapa da vida de vocês, em que vocês estão aí num começo de vida, né? Estão no começo de vida. Então, que você seja grandemente abençoado por Deus para este trabalho. Receba o abraço da Igreja Batista em Lagoinha. Sinta-se abraçado. E que a Amanda também receba esse abraço, ok? Que Deus abençoe você nessa noite, nos trazendo aí a mensagem da palavra de Deus. Olá, meus queridos irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Já quero começar agradecendo pelo convite de estar aqui junto hoje com os irmãos. Para mim é uma honra poder fazer parte desse movimento, desse culto que vocês estão fazendo online, diante desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, diante de todas as dificuldades. Só Deus sabe do nosso desejo de continuar com a obra. Só Deus sabe do nosso desejo de continuar a fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor. E eu louvo a Deus porque a Igreja da Lagoinha, a Igreja dos Irmãos, escolheu
escolheu não parar mesmo diante das dificuldades. E eu tô aqui hoje para falar em cima de um texto que os irmãos escolheram. O texto que me passaram foi um texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Os irmãos vão me ver bastante olhando para cá, é porque o celular está aqui e do lado eu tenho uma colinha onde eu estou lendo o que eu vou estar falando para os irmãos. Ok? O texto de 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, por todo o seu cuidado e seu sustento. Agora nós te pedimos humildemente que o Senhor fale os corações, que a tua palavra se revele a cada vida, a cada coração, que possamos aprender com esse tema e com esse texto. Somos gratos, oramos em nome de Jesus. Amém. Para mim falar um pouco sobre esse tema com os irmãos, precisamos entender um pouco do contexto onde esse versículo ele é escrito. Se nós formos voltar lá para o versículo 12 desse mesmo capítulo 15, a gente vai ver Paulo falando o seguinte para esta igreja: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? Paulo faz essa pergunta porque dentro da igreja de Cristo tinham pessoas que estavam levantando assuntos que vão contra a palavra de Deus, pessoas que estavam perdendo o foco daquilo que é importante e estavam levando pessoas com elas. Paulo, nesse versículo 12, para chegar lá no 58, que eu vou chegar junto com os irmãos, ele traz essa indagação porque as pessoas estavam perdendo o foco daquilo que é importante, que é Cristo, que é a obra de Cristo, que é o agir de Deus. Isso é importante na igreja do Senhor. Isso é o foco. É Cristo. As pessoas estavam debatendo que não existe ressurreição dos mortos. E Paulo fala: se não existe ressurreição dos mortos, como dizem vocês, como nós podemos pregar que Cristo ressuscitou? De nada adianta isso que nós estamos fazendo, não tem valor nenhum isso que nós estamos fazendo aqui. Paulo só sente a necessidade de falar sobre isso porque esse assunto existia lá. E Paulo ali, depois de toda a discussão, onde Paulo constrói com eles que a semente, quando é jogada na terra, ela precisa morrer para nascer como algo novo. Assim nós também morreremos para nascer como algo novo, porque o nosso corpo material, ele não é igual ao corpo espiritual, e Paulo não se preocupa em explicar como é, ele só fala que são coisas diferentes. Paulo chega lá no final, no versículo 55 e no versículo 54, e fala: tragada foi a morte na vitória. E ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O que Paulo faz? Paulo faz algo que nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal. Paulo pega o seguinte: vocês estão discutindo sobre isso. Isso não é importante. Sabe o que é importante? É que Cristo venceu. E o foco tem que ser a vitória de Cristo. Paulo está falando: pare de discutir como vai ser. Pare de discutir como deve ser. Pare de discutir como vamos estar. E discuta o que? Cristo venceu. Isso é o importante. Isso traz muitas coisas para a nossa vida. Isso traz muito aprendizado para a nossa vida. E começa a levantar um ponto de interrogação sobre a seguinte questão: será que nós estamos realmente focando no foco que é Cristo, na vitória de Cristo?
ou nós estamos tirando o foco de todas essas questões de Cristo, igreja, plano de Deus, plano de salvação, para discutir coisas que não têm necessidade de serem discutidas na igreja do Senhor? Paulo ele ainda vai mais além. No versículo 57 ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando para aquela igreja? Em vez de discutirem, entendam e aceitem que Cristo ressuscitou. E melhor que isso, Deus em Cristo nos deu a vitória. Então Paulo sai de um momento de discussão da igreja, onde não tem necessidade de discutir, porque já estava resolvido. Se Cristo ressuscitou, há ressurreição. Onde não tinha necessidade de discutir, Paulo gera todo um contexto para chegar no final e falar que Cristo venceu, e ele fala que eu e você, que aquela igreja tem a vitória em Cristo. Ou seja, alegre-se, aceite essa vitória, para que no final ele chegasse no versículo que aí sim, o versículo que a igreja escolheu para que nós estivéssemos comentando aqui hoje. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Esse portanto, ele vem para complementar aquilo que foi dito antes. Eu entendi que eu alcancei essa vitória. E porque eu entendi que eu alcancei, portanto, eu vou começar a fazer algo. E aí que vai entrar o tema da nossa mensagem, como eu já falei antes. Sejam o que precisam ser. Por que sejam? Porque nesse versículo, depois do portanto, meus amados irmãos, tem uma palavra-chave, que é sede, que é do verbo ser. Que é Paulo convidando a igreja, e é Deus me convidando e te convidando a tomar uma atitude de ser algo. De ser algo na nossa vida, que no caso desse texto, é na obra do Senhor. E ele fala: sede firme, sede constante, sempre abundante. São essas três características que esse texto traz para a gente sobre aquilo que nós precisamos ser na obra do Senhor. E a gente tem que pensar sobre elas. Sede firmes. Por que Paulo tem a necessidade de falar para aquela igreja: sede firmes? Por que Paulo tem a necessidade de escrever que nós precisamos ser firmes na obra do Senhor? Sabe por quê? Porque na igreja do Senhor vão se levantar pessoas que não querem ajudar. Vão se levantar pessoas na obra do Senhor que só querem fazer as coisas do jeito delas. Elas não estão preocupadas em pregar a Cristo, elas não estão preocupadas em viver o que Cristo viveu, que desceu do céu, que se humilhou para salvar a humanidade. Essas pessoas estão preocupadas no eu. Essas pessoas estão preocupadas que a minha vontade seja feita. Por isso Paulo fala para a igreja, por isso que Deus escreve, por isso que chega para mim, chega para você. Seja firme, porque nós precisamos ser firmes. Paulo botou o pé no chão e falou: não tem esse negócio de que não existe ressurreição. Cristo ressuscitou. Pare de discutir. Meu irmão e minha irmã, na obra do Senhor, eu e você, nós precisamos ser firmes. Nós não podemos parar. Vão tentar parar a gente, vão tentar nos derrubar, mas não podemos deixar que essas pessoas nos derrubem. Se primeiro ele fala para sermos firmes, em segundo ele vai falar: seja constantes. A obra do Senhor é uma obra contínua. Pessoas diariamente morrem sem Cristo. Nós não podemos deixar a obra cair de maneira nenhuma. Um trabalho que começou não pode parar.
Uma obra que começou, ela precisa ir até o fim. Um projeto que nasceu no coração de Deus, ele precisa ser concluído. Eu sei que às vezes a gente se sente cansado, a gente se sente triste. Mas Paulo diz para aquela igreja: por mais que pessoas se levantem, por mais que vocês tentem ser firmes e se abalem, sejam constantes. Uma das coisas que a gente aprende sobre inteligência emocional, que não importa a velocidade que você faz, o importante é que você faça. O importante é que você vá até o final. Por isso, seja constante. Aquele projeto que Deus colocou no seu coração, vá, cumpra. E se eu tenho que ser firme, se eu tenho que ser constante, o último é uma das coisas que mais agrada, que mais comove o meu coração. É ser o quê? Sempre abundante. Esse abundante, ele é maravilhoso, porque ser abundante envolve paixão, envolve dedicação, envolve amor. E os irmãos sabem que qualquer coisa que a gente faz com amor, com paixão, é como aquela comidinha de mãe, aquela comidinha de vó que é gostosa, é porque foi feita com amor. A obra do Senhor, ela se torna gostosa, ela se torna prazerosa quando nós colocamos paixão, quando nós colocamos amor naquilo que a gente está fazendo, quando a gente para de reclamar, quando a gente para de indagar por que está sendo feito desse jeito, daquele jeito, e a gente começa a olhar para Cristo, que é o foco, e a gente ama fazer aquilo porque a gente entende que a gente está fazendo para Deus. Então, ser o que preciso ser para a obra do Senhor é que nós precisamos ser firmes, ser constantes e sempre abundantes. E alguns podem se perguntar o porquê de tudo isso. É porque no final do versículo ele fala: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão e minha irmã, escute o que eu vou te falar. A obra do Senhor é uma obra que envolve paixão. E às vezes as pessoas nos frustram, às vezes a gente se frustra, mas Deus te convida a não parar, a ser firme, a ser constante e continuar e continuar e continuar e não desistir. Eu quero orar junto contigo. Eu quero pedir que Deus abunde no seu coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos enquanto você escuta essa mensagem. Foque-se apenas na minha voz e esqueça tudo que está à sua volta. Eu quero te convidar a pensar no projeto que Deus colocou em seu coração. Eu quero te convidar a pensar no projeto que Deus falou para você que você tinha que colocar em prática, mas que talvez a vida te levou a parar, a vida te levou a desistir. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que você coloque esse projeto diante de Deus e que não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas estão discutindo, você vai falar para Deus agora: Deus, em Ti, pela Sua graça, com a Sua força, eu serei firme, eu serei constante e eu serei sempre abundante, porque o Senhor vai me sustentar e vai me guiar. Fala isso para Deus. Deus, nós falamos contigo, a tua igreja falou contigo, e em nome de Jesus, escute esta oração, Deus. Faz com que cada pessoa que está orando agora, dedicando a vida ao Senhor, possam ser cheios de Ti, cheios do Teu Santo Espírito, para não parar de lutar, Deus. Que em nome de Jesus, vidas sejam transformadas através dessas pessoas que estão tomando uma decisão diante de Ti, Pai. Que a obra do Senhor não pare nunca, Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Sou grato demais por tudo. Te louvo, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam estar aí
continuando a obra do Senhor. Para mim é uma honra, eu me coloco à disposição para estar mais uma vez junto com os irmãos, e o que os irmãos precisarem, eu estarei aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço ao pastor de vocês, eu deixo um abraço do pastor Célio, um pastor que ama a obra do Senhor e que está sempre deixando as suas ovelhas à disposição do reino. Meus amados, fiquem com Deus, um abraço, e o que vocês precisarem podem chamar, tá bom? Fiquem com Deus. Agradeço, a todos os irmãos que estiveram aí cultuando a nosso Deus, e que Deus possa estar abençoando a cada família, abençoando a cada um, a cada necessidade, a cada dificuldade em que nós enfrentamos a cada dia, que Deus esteja nos abençoando. Que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, um sono, abençoado por Deus, que nossas forças sejam revigoradas a cada dia, que a nossa alegria sempre esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos ser gratos a Deus e de sempre nos colocarmos à disposição do nosso Deus, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos fazer a obra dele enquanto é dia, enquanto é tempo. Oremos então nesse momento, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este momento de culto, a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, um sono abençoado por Ti, Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, ser com todo o Teu povo, com toda a Tua igreja. Principalmente, Deus, aqueles que estão passando pelo momento difícil, Pai. Pelo momento de dor, pelo momento de alguma situação. Mas que o Senhor esteja dando força, esteja dando vitória a cada um. E que no dia de amanhã nós possamos contar as mais ricas bênçãos. Conta quantas bênçãos são e que nós possamos contá-las. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a toda a igreja e Deus abençoe. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações.